Fala, futuros concursados da Conab! Boa noite, estamos aqui direto de um dos estúdios do Exatas para gabaritar com o nosso aulão maravilhoso, outro aulão para Conab, outra aula para Conab. Galera, só lembrando, tá? Qual é o melhor estímulo para estudar? Lembrar que sou pobre. Gente, quando eu digo pobre, tá? É em relação a poder de compra, viu? Que aí você fala, professor, eu sou rico das graças de Deus. Eu também sou. Mas a gente tem que ter salário, estabilidade, para mudar de vida, para dar uma vida melhor à nossa família, né? Pra gente chegar lá e comprar o que a gente quer. É muito legal. Todo santo mês está lá seu dinheiro certinho. Então, lutem e confiem no processo. E contem comigo para ajudar todos vocês. Então, vamos quebrar aí a banquinha Institutozinho com Supan. E galera, tá aí resolvendo questões, ó. Hoje é dia 14 do 4, tá? Hoje é dia 14 do 4 de 2025, ó. Essa prova foi ontem, ó, dia 13 do 4 de 2025. Agradeço, inclusive, ao aluno Guilherme, tá? Que me enviou a prova e que a gente digitou. Inclusive, tem uma questãozinha de conjuntos na prova que em uma outra aula a gente vai colocar aqui para vocês a visão errada que a Consulpan tem sobre a parte e conceito de múltiplos, tá? Ela tem uma visãozinha errada, mas é aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, em uma outra aula vocês fiquem ligados, porque a gente vai bater esse papo, tá? Então, vamos lá, gente. Porcentagem está dentro da parte de fundamentos da matemática. Vamos embora. Prova de ontem, tá? Em uma eleição para a presidência de um clube, havia 500 associados, mas apenas 40% compareceram para votar. Eu vou colocar assim, ó, vê, votaram. Votaram quantos? 40% de quanto? De 500. Ó, vou dar uma dica, tá? Vamos lá. Como é que eu calculo porcentagem rápido se tiver zeros? É só cortar dois zeros. Ó, quem é 40% de 500? Ó, corta dois zeros. 40 vezes 5 dá quanto? 200. Então, 200 pessoas votaram. Professor, me mostra outra maneira. Mostro. Ó, vamos lá. 40% de 500. Você pode calcular primeiro 10%. Gente, sabe o que é 10%? É dividir por 10. Você pega 500 e divide por 10, ó. Corta os zeros. 50 por 1. 50. Ó, se 10% é 50, 40%, gente, é 4 vezes, né? Então, 4 vezes 50 dá quanto? 200. Então, você calcula 10%, depois, o que é que você faz? Multiplica por 4. E 10% é dividir por 10. Ah, professor, se fosse 30%, calculava 10%, que é dividir por 10, e depois multiplicava por 3. Beleza? Então, eu já sei aí que 200 votaram. Só que ele disse, ó, entre os votantes, olha os votantes aqui, ó. Quem são os votantes? Os 200. 55% escolheram candidato vencedor. Então, olha, quanto? 55% dos votantes, ou seja, de quanto? De 200. E aí ele pergunta, a quantidade de votos que o candidato vencedor
Recebeu, gente, é só você calcular os 55% em cima de 200. E, gente, como é que eu calculo porcentagem quando tem zeros? Corta 2 zeros. Então vai ficar assim, ó. 55 vezes 2, 110. Então, 110 pessoas escolheram o candidato vencedor. Ou seja, o candidato vencedor teve quem? 110 votos. Resposta: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá vendo, gente? Professor, e se fosse porcentagem que não tem zero? Gente, qualquer porcentagem, como é que você calcula rápido? Ó, por exemplo, 4% de 35. Você multiplica normal, ó. Você faz 35 vezes 4, tá? Isso vai dar quanto? 140. Porcentagem é multiplicar e voltar duas casas, independentemente de ter zero ou não. Ó, 4 vezes 35, 140. Volto duas casas. Uma, duas. Vai dar quanto? R$1,40. Então, se fosse 4% de R$35, R$1,40. Ah, professor, então 40% de 500 eu podia fazer normal. Você podia fazer normal. 40 vezes 500. Aí ia ficar 4 vezes 5, 20. Acrescentando aqui, ó, os 3 zeros. Agora é só você voltar o quê? Duas casas, ó. Uma, duas. Tá vendo que vai dar os mesmos quanto? 200. Então, porcentagem é multiplicar e voltar duas casas. Então, gente, prova ontem. Gente, já peguei várias provas de 2025. Inclusive, a gente vai fazer o aulão pré-munição, que é na semana da prova. Sempre a gente entrega a prova. Vamos embora? Questão 2, ó. Das frases abaixo, assinale qual representa uma proposição. Gente, proposição é uma oração declarativa. E ó, se é oração, apresenta verbo. Ó, proposição tem verbo, é uma frase declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Gente, proposição tem verbo, é uma frase declarativa, ou seja, não pode ser exclamativa, é declarativa. Termina em ponto final lá, por exemplo. Tá? Então, proposição é uma frase declarativa que tem sentido completo. Tá? Se você fala assim, ó, os alunos do exatas para gabaritar. Isso não tem sentido completo. Os alunos do exatas para gabaritar o quê? Isso não é proposição. Agora, quando eu digo os alunos do exatas para gabaritar serão aprovados no concurso da Conab. Isso tem como julgar como verdadeiro ou falso. É proposição. E aí ele diz, ó, assinale qual representa uma proposição. Vamos lá. Ó, vou apagar aqui. Guarda isso na cabeça, ó. Peso não é proposição, ó. Pergunta não é proposição. Sentença interrogativa. Tá fora. Ó, exclamação, frases exclamativas não são proposições. Ó, S de sentença aberta. Ele é policial militar. Ele quem? O sujeito está em aberto. Isso é uma sentença aberta. Ó, X é par. Quem é X para que eu diga se é par ou não?
X é par. Quem é X? O X está em aberto. Isso é uma sentença aberta. Gente, até um aluno veio tirar uma dúvida comigo que um professor tinha falado, inclusive dando aula para Consulpan, para Conab, que se tiver letra é sentença aberta. Não é. Eu vou mostrar isso numa questão que caiu na Consulpan. Cuidado. Cuidado. Às vezes a pessoa está começando agora a dar aula e aí... Cuidado, gente. Cuidado, tá? E ó, ordem também não é proposição. Ó, escreva. Isso é ordem. Gente, agora a letra B. Existem tubarões em Pernambuco. Ou existem ou não existem. Você sabe que existe. Então, isso é verdadeiro. Pessoal, mas se eu não soubesse? Não importa. Mesmo que você não soubesse, como essa frase é declarativa, tem verbo e tem como ser checada se é verdadeira ou falsa, isso é proposição. Então lembra, ó, peso não é proposição. Perguntas, frases exclamativas, sentença aberta, né? Que apesar de ser declarativa, o sujeito está em aberto, ordem não é proposição. Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Uma acareação de um desvio de conduta em uma empresa chegou a um suspeito que em um primeiro momento deu a seguinte declaração: o computador estava sem internet ou a porta emperrou. Pela fala, identificou-se que o suspeito estava mentindo. Isto é, vamos lá, gente, toda vez que falar que o cara mentiu, que falar que a frase é falsa, ele tá pedindo para você negar a frase. Porque quando eu nego uma mentira, eu tenho uma verdade. Então, ele tá pedindo para você negar o conectivo ou. Gente, ninguém erra negação de ou, negação de i. É só você aplicar o netrone. Ó, netrone. Professor, que desgrama é netrone? Nega tudo e troca o ou por e. Professor, e se fosse o e? Vamos lá. Memoriza assim, ó. Ó. Negou tudo. Como é que eu nego o e? Nega tudo, troco o e por ou. Como é que eu nego o ou? Nega tudo e troco o ou por e. Então, ó, eu vou negar o computador estava sem internet. Ficaria assim, gente, ó. O computador não estava sem internet. Troca o ou por e nego a porta emperrou, vai ficar a porta o quê, gente? Não emperrou. Como é que eu nego o ou? Nego tudo e troco o ou por e. Neguei o computador estava. É só negar o verbo principal. O computador não estava. Troco o ou por e. Nego a porta emperrou, fica a porta não emperrou. Então vamos lá. Onde é que tem isso aí como resposta? Primeiro, ó. Eu não nego o ou com o ou. Tá fora. Tá fora. Beleza? Não vai ficar a porta emperrou. Vai ficar a porta o quê? Não emperrou. Já tá fora. Trocou o ou por e. Tá aqui. Negou a porta, emperrou com a porta, não emperrou. Só que cuidado, ó. Se não estava sem internet, é porque estava o quê? Com. Resposta, letra C. Gente, se não está sem internet, é porque está com internet. Se não morreu, é porque está vivo. Beleza? Tranquilo? Só alegria. Se não perdeu, é porque ganhou ou empatou. Às vezes o cara acha que porque não perdeu, ganhou. Depende.
e o empate, se existia a possibilidade. Então, quando tá lá, não estava sem internet. Se eu não estava sem, é porque eu estava com. Tranquilo? Resposta C de coração. Gente, questão 4 de probabilidade. Numa remessa de 10 peças, numa remessa de 10 peças, 3 são defeituosas. Então, 3 são defeituosas. Então, automaticamente, 7 não são defeituosas. Gente, se tem 10 e 3 tem defeito, 7 não tem. 2 peças são retiradas, são 2. São retiradas aleatoriamente, uma após a outra, sem reposição. E aí ele diz: a probabilidade de todas essas 2 peças serem não defeituosas ele quer a probabilidade da primeira não ser defeituosa e a segunda não ser defeituosa. Gente, eu tenho aí, tá? Mais de uma escolha. Eu tenho que escolher a primeira e a segunda. O E significa multiplicação. O E é multiplicação. São eventos aqui independentes, né? A retirada a primeira não ser defeituosa não depende da segunda e vice-versa. Gente, você só vai pegar e multiplicar as probabilidades. Essas questões que você escolhe mais de uma, porque eu estou escolhendo isso e aquilo. O E é vezes. Como é que eu calculo probabilidade? Probabilidade é o que eu quero que aconteça dividido pelo todo que eu tenho. Então vamos lá. Para escolher a primeira e ela não ser defeituosa, eu tenho quantas chances? 7 dentro de um total de quantas? 10. Então, eu tenho lá as 7 peças não defeituosas. Qual é a chance de escolher? Eu tenho 7 chances dentro de 10. E é vezes. Gente, lembre que é sem reposição. Eu tenho 7 peças, Só que eu já escolhi a primeira. Quando eu for escolher a segunda, eu não tenho mais 7, porque uma já foi escolhida. Eu agora tenho quantas? 6. Não dentro de 10, né? Porque das 10, não já foi escolhida uma? Dentro de quanto? De 9. Se for escolher outra. Aí já seriam 5. Não no meio de 9, no meio de 8. Vai reduzindo, né? E aí, galera, vai ficar como aqui, Quem sabe simplificar, simplifica. Senão vai na humildade. 7 vezes 6, 42. 10 vezes 9, 90. Gente, você podia dividir todo mundo por 6. Quem tiver dificuldade, vá na humildade. É pá, divide por 2. Dá 21. Aqui. 45. Eita, dá para dividir por 3. Dá quanto? 7 sobre 15. 7 sobre 15. Aí, como resposta, Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Tá vendo, gente? Galera, veja, a prova foi ontem. Hoje é segunda, a gente já tá respondendo. Então, gente, comenta aí, dá o like, curte, compartilha. Por quê, A gente não quer que ninguém seja membro. A gente não quer piques de ninguém. Aqui a gente ajuda vocês. Porque a gente faz e quer mudar vidas. Quantas mensagens eu recebo diariamente falando sobre isso? Pessoal, o senhor mudou minha vida.
Então, o mínimo é dar o like, curtir, se inscrever no canal e indicar esse canal para outras pessoas. Tá vendo? É só isso. Professor, não suma não, professor. Bote aula aí direto pra gente. A gente vai de acordo. Se a gente vê que o pessoal tá curtindo, compartilhando, ó. Se tiver aqui pelo menos uns 200 comentários, eu vou fazer o aulão 0800 aqui pra vocês. Várias dicas, mostrando as casquinhas de banana da Consulpan. Eu conheço a Consulpan desde a fundação. Eu vou mostrar que esse negócio que o professor fala, que viu letrinha sentença aberta, não cola. Vou mostrar algumas visões que a Consulpan tem de alguns tópicos que estão dentro lá de fundamentos da matemática. Beleza? No mínimo 200 comentários aí para ajudar a gente. Vamos embora. Vamos para a quinta. Ó, questãozinha de análise combinatória. Vamos lá. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de números distintos, olha o português, superiores a 100 e inferiores a 1000, pode-se formar o número é ímpar. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de números distintos, superiores a 100, inferiores a 1000, pode-se formar-se. O número é ímpar, Gente, é assim, a Consulpan, eles erram muita concordância. Na verdade, o que ele está pedindo aí é quantos números ímpares eu posso formar superiores a 100 e inferiores a 1000. Gente, quando ele diz que é superior a 100 e inferior a 1000, ele está dizendo que esse número tem que ter 3 algarismos. Concorda? Superiores a 100 e inferiores a 1000, não é? Então, tem que ter aí 3 algarismos. Tranquilo? Se é menor que 1000 e superior a 100, tem que ter 3 algarismos. Professor, não pode repetir os algarismos. Pode. Ele não falou que os algarismos são distintos. Professor, mas ele falou aqui. Não, aqui ele falou números distintos. É porque todos esses números ímpares que você vai gerar são distintos. Só isso. Agora, se ele dissesse a quantidade de números com algarismos distintos, aí você não pode repetir algarismos. Beleza? Então, você já sabe que o número tem 3 algarismos. Vou dar logo uma dica, ó. Toda questão que é para formar números, é só você multiplicar a quantidade de possibilidades de cada etapa. Se o número é ímpar, quando é que o número ele é ímpar? Quando ele terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9. E pá, quando termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Então, ímpar termina ou em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7 ou em 9. Então, vamos lá. Se ele é ímpar aqui, ou ele termina aqui em 1, ou ele termina em 3, ou ele termina em quanto? Em 5. Então, quantas possibilidades aqui eu tenho? 3. Se fosse par, ou terminaria nessa questão em 2 ou em 4? 2. Então, para ele ser ímpar, ele termina ou em 1, ou em 3 ou em 5. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Professor, e agora? Gente, e agora acabou. Professor, aqui quantas possibilidades eu tenho? 5. Pode ser qualquer um desses 5. Professor, eu posso repetir? Posso, porque ele não falou na questão que os algarismos eram distintos. Ele falou que vai gerar números distintos, certo? Beleza. Professor, e aqui quantas possibilidades? Pode ser qualquer um dos 5.
Acabou. Gente, é só eu multiplicar agora, ó. Botar aqui 5. 5. Então, multiplicando aqui, ó, as possibilidades, vai ficar quem, gente? 5 vezes 5. Aqui. Quem? 25, né? 25. E 25 aqui, ó, vezes 3 aí, dá quanto? 70 e quanto? E 5. Eita, professor, que desgraça. Não tem resposta. Fiquem tranquilos, né? Se não tem resposta, é porque é uma questãozinha anulada. Anulada. Resposta seria quanto, gente? 75. Então, se acostume, tá? Porque eles anulam muitas questões, né? Eles anulam muitas questões mesmo. Beleza pura? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Um cheiro e um queijo. Gente, se inscrevem aí no nosso canal, dá o like, curte e compartilha. Segue o Instagram do Exatos para Gabaritar. Um beijão, valeu, fui!